meditar um pouquinho e observar essa biografia de São Justino. É claro que biografia a gente vai passar data, né? Não vai falar nada, né? São coisas que vocês já sabem, não sei vocês. Nós só vamos fazendo uma recordação, vamos dizer assim, das datas, já que nós estamos nesse simpósio justiniano, nesse ano justiniano, e vamos meditar sobre o pensamento do nosso Pai Fundador. Então, é claro, vamos começar nesse primeiro momento, né, de recordar as datas deste homem da fé. Claro que nós colocamos alguns textos nessas datas, né, testemunhos das pessoas que estiveram com ele, né, que observaram, que conviveram com ele, e algumas frases que nós vamos criando, né, dos livros que nós temos traduzido, né, a Ascensão e a obra 9, que está para sair daqui dentro em breve. Então, né, vamos começar. Não é uma questão, não? Aqui nós estamos sem internet, a região inteira está sem internet, está em manutenção, né? Não é problema na casa, não, é problema da rua. Desde meia-noite, né, irmão? Desde meia-noite nós estamos sem, então, tudo indica que hoje passaremos o dia sem, né? Se for funcionar, retornar, só a luz da tarde, veio. Espero que Deus não, mas as últimas vezes quando aconteceu foi dessa forma. Então, nós nos baseamos nos livros que temos, nós começamos da seguinte forma. O Senhor não cria um ser humano para ser apenas mais um e ocupar um lugar no espaço. Deus tem um plano, uma vocação, uma missão para cada ser humano. Talvez o mundo moderno não esteja melhor porque o homem se preocupa mais em encontrar um lugar, uma carreira, uma profissão, do que com a própria vocação e missão. Padre Justino foi então chamado para ajudar cada ser humano a descobrir e a seguir a vocação na vida, pois o ser humano se encontra e se completa, a sua completa realização quando descobre e segue a sua vocação. Enquanto a gente não reza, não medita, não partilha, não se questiona e não abraça, claro, a gente vai estar vivendo sempre, né, com uma grande interrogação. Né? Quando a gente abraça o compromisso com Cristo, a gente sabe que a gente, né, tudo se abre, tudo se transforma e a gente vai vivendo cada vez mais para o Senhor. Pode passar. Uma glória para a igreja, assim a gente começa, né? E de fato, vocês viram sempre os irmãos, sobretudo o Padre Antônio Rafael, quando passaram pelas visitas, ele recordava justamente esse sonho do início do nascimento de São Justino, que era uma glória de São Justino, uma glória para a igreja que nós contemplamos agora, quando porventura estamos celebrando. Já vimos, mas assim, se torna verdadeira essa expressão quando nós vemos Justino chegar aos altares. Nascimento, bem sabemos, 18 de janeiro de 1821, somente seu nascimento se deu em Viatura, em Nápoles, família, pai. É o que é? 91. O senhor falou 1921. 1891, gente, tá lindo. Não, o senhor falou 21. Esse tempo, você não falou. Mas quem disse que eu não queria falar errado? Eu quis falar errado. Sim, depois a gente partilha, não precisa voltar nada não, depois a gente joga por aí no meio do mundo, quem tiver laço e traz assim, não, mas vai estar todo o material no nosso site, com certeza, tanto, parece que esse negócio está filmando aqui, né, tá? Então vocês não deviam ter dito que eu errei a data. Como na internet vai dizer, mas o provincial para saber a data, como é que pode ser negócio? Mas foi para acordar. O pai da justiça chamava Luigi e sua mãe Josefina. Justino era o terceiro de 10 filhos. Além dele, foi sacerdote, a gente vem do Padre Ciro, que foi sacerdote por um ano também, os irmãos que também sabem muito bem disso, né? Padre Ciro, como diz Padre Horácio, foi quem fez aquela escada, né, que está lá na entrada da igreja. Claro que a escada foi renovada, mas parece que tem algumas pedras ainda do tempo dele, né, onde também foi conservado.
E sua irmã Giovana, passa. Na noite do seu nascimento, entre os 17 e 18 de janeiro de 1900, Nossa Senhora aparece ao pai Salvador de Fusco, um piedoso sacerdote de piedura que estava para morrer e diz: não tenha medo, você será curado, porque hoje nasce em piedura, o menino chamarão Justino, e será uma glória para a igreja. Então, claro, nós trazemos a recordação deste sonho, desse momento, para justamente recordar esse Justino que é para nós e que é para a igreja, sem dúvida alguma. Agora, como disse o cardeal lá no ato de beatificação, um dos santos que parece Deus trabalhando de forma caprichada. Vamos lá? O dia amanheceu festivo no Lago do Solinho, no dia 18. Não pela neve que acobertava a cidade, mas pelo licor esperado que chegara. É o terceiro, e nos seus traços fisionômicos se apresenta diferente dos que eu percebi. A parteira muito íntima da família acrescentou: esse menino é diferente dos outros. E a mãe respondeu: é fruto do céu, não da terra. Então chamaram de Justino. Prossiga. Isso, você já ouviu. Batismo. O seu batismo aconteceu no dia 19 de janeiro de 1891. No dia após o seu nascimento. E a mãe dissera naquele tempo, né? Deus manda os filhos para a sua glória e não para os nossos festivos. Disse Josefina ao seu marido que chegavam: se os filhos são para a glória de Deus, então urge batizá-los logo. Concluiu a piedosa mãe. No dia seguinte, então, um grupo de pessoas saiu da residência do senhor Luigi para Matriz, levando o recém-nascido a fim de serem batizados. Entre as pessoas que se distinguia, a parteira, os padrinhos e, excepcionalmente, o chefe de família, o pai o acompanhou. E acompanhou a criança para o batismo, sendo que naquele tempo não tinha esse costume. Sigamos? E aqui algumas frases que nós recordamos, Justino nos convidando, e a gente recorda o batismo como fonte de todas as ocasiões, a entrada na vida da comunidade, fonte de todas as ocasiões, e aí eu quis trazer algumas frases que o nosso pai fundador nos traz. Primeiro, nós encontramos lá na Ascensão. Essas que têm números geralmente são da Ascensão, as que estão sem número são complementos, ou então do documento do outro que vai surgir. Dá para ser traduzido, a ser impresso. Como deveríamos compreender que aquele que é o maior e mais raro louvor que Jesus faz às pessoas? Muita fé. Como deveríamos compreender e evitar aquilo que foi o mais frequente e grave motivo de reprovação que Jesus fez às pessoas? Pouca fé. Ou como deveríamos dar continuidade com o Espírito e com as obras de fé? A gloriosíssima série de heróis do Senhor, o Velho e muito mais do Novo Testamento, cantando com o apóstolo o hino da fé, para depois cantar melhor a canção da caridade. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. E no seu batismo fomos sepultados com ele para a morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos com meio da glória do Pai, assim nós também possamos caminhar para uma vida nova. Se permanecermos completamente unidos a Cristo, com amor que semelhante a dele, também permaneceremos com a ressurreição semelhante a ele. Veja como o Pai Fundador volta, veja como o Pai Fundador vai recordando esse grande elogio que nós devemos ter, e claro, esse elogio a gente inicia vivendo, e a gente obtém vivendo intensamente esse nosso compromisso batismal. Muita fé. Quando a gente não vive, quando a gente não responde, quando a gente não dá um sim a Deus, a gente é tido com essa maior reprovação, pouca fé. E onde Jesus demonstrou pouca fé, não teve milagre. Prossigamos.
A primeira comunhão foi em 1896, com 5 anos de idade, Padre Justino faz a sua primeira comunhão. Jovem, inteligente e perspicaz, Justino se distingue entre os seus companheiros pelo empenho nos estudos e pela excepcional piedade. Acompanha suas tias na escola e recebe lições particulares delas e do pai. Ao receber a primeira comunhão, se encanta com Jesus e o Pai. Maria Rosa Vassalo testemunhou durante seu processo de canonização. Aprendi da irmã Ana de Mateus, contemporânea do santo, que Justino era exemplar, piedoso, não aceitava manifestações de afeto por parte de ninguém e usava modéstia no olhar. Padre Giorgio dissera ao tribunal também, na causa dos santos, que na adolescência, além do índole dócil, demonstrou inclinação ao estado sacerdotal. Contaram-me que Justino frequentemente dizia: quero tornar-me santo e fazer santos. Prossigamos? Primeiro exercício, diz o pai fundador, dos atos sensíveis e sentidos do amor santo é o olhar apaixonado, porque fitamos o Senhor. A cada sua pegada e vestígio nas criaturas interiores e em cada imagem e semelhança das criaturas superiores, quando para nos encontrarmos na sua beleza e amabilidade infinita. Queiramos, então, estar com Ele em contínuo encontro e cruzamento de olhares de amor. Queiramos ferir, também nós, o seu coração com tais olhares, puros e ardentes, pelos seus divinos olhares, ficarmos feridos e inflamados em nosso coração. Veja como se convida para ele se apaixonar e falar pelo Senhor, fitar o olhar dele, um olhar amoroso, porque ele olha para nós com esse olhar de amor. Então, amor santo, nós também devemos fitar o olhar e dedicar uma parte do nosso tempo a essa intimidade com ele. Terceiro exercício de amor é o seguinte: primeiro seria esse de ficar no olhar do Senhor. Orientar-se também com o povo, de onde quer que estejamos, dia e noite, para a igreja sacramental mais próxima. E procurar colocar-se o mais próximo possível ao divino sacramento, que é o Deus conosco, quando se está na igreja. Procurar entreter-se o quanto mais demorado for possível, mesmo que só para ali estar corporalmente encostado, como quer todo amor sentido, verdadeiramente, pelo coração. Podemos? Estamos aguardando aqui a primeira comunhão de São Justino. Vamos lá? Sacramento do Cristo foi no dia 17 de março de 1901, o Padre Justino recebe esse sacramento. E aí também nós resgatamos algumas frases. E por isso, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Como é impossível amá-lo sem um mínimo de conhecimento, de semelhança e de união. Esses são 3 elementos importantes que somente a fé pode orientá-los. E por isso a fé não é apenas um alicerce, mas um fundamento básico, a raiz que quanto mais desce e se expande na profundidade, tanto mais fazem crescer a altura e planta o edifício espiritual. E quanto mais absorvem a seiva vital, tanto mais alimenta todas as flores e todos os frutos da árvore da vida sobrenatural. Vida totalmente no mundo da fé, no ambiente da atmosfera de fé, com princípios e critérios de fé, com sistemas de pesos e medidas da fé, com alimentos e estímulos da fé, com os mandamentos e conselhos e inspirações da fé, nas relações e missões da fé, com os enquadramentos e as consolações da fé. Nós estudamos? A entrada no seminário aconteceu no dia 18 de novembro de 1921, lá no seminário de Bolsonaro. Será que eu estou falando em casa? Eu queria até o rachinha do dente para falar melhor para vocês. 1901.
Justino entrou no seminário de Cosóia ainda criança com 10 anos. Distinguia-se por sua viva inteligência e grande memória, mais ainda, ao nosso ver, na qualidade de eleito do nosso Senhor. Prossiga. Quando recordamos a sua entrada no seminário, nós fazemos memória dessas frases. Existo para maior cooperação com as divinas ações, especialmente a santificação universal, seguindo a missão do Espírito Santo em mim mesmo e no próximo, mediante a comunhão com os santos, a união com Maria Santíssima e a incorporação a Jesus Eucarístico, sacrifício e sacramento. Por isso, o divino Jesus, mesmo sendo totalmente inteiro em todo o seu mistério, estado e hábito, mesmo sendo ele somente e sempre o caminho, a verdade e a vida, revela a cada pessoa a sua atração. Adapta a sua ação e doa a si mesmo em amor, neste ou naquele mistério, omissão e hábito, mais do que Deus. A primeira postura clerical aconteceu no dia 25 de julho de 1905. O Padre Justino recebe essa postura. É que aquele negócio, aquela hipótese aqui, ó, que você fazia na cabeça dos pais, sabia isso aqui, ó? Não? É santo fez não, mas santo se tem. Ninguém fez na cabeça de santo. Santo foi natural. Devo, portanto, temer a maiores graus de santificação, na união divina com a Santíssima Trindade, mediante a excepcional perfeição da caridade de Deus e do próximo, a fiel imitação da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Maiores graus de santificação, nós podemos deixar um processo para se tornar o sacerdote. Em seguida, com maior cultivo e difusão da ascese católica, envolvendo-me diretamente na formação de Jesus Cristo em cada pessoa do próximo, com todos os meios do apostolado, de modo a fazer de cada um perfeito cristão, qual religioso de Deus em carne, segundo Jesus Cristo. As ordens menores Justino recebe no dia 22 de setembro de 1906. O primeiro e o máximo mandamento é o da caridade. Nele está contida toda a lei. Nele devemos constantemente fazer o nosso primeiro e supremo estudo para adquirir toda a filosofia da caridade, toda a teologia da caridade, para poder fazer dele a nossa primeira e máxima prática vivida, para cumprir todo o apostolado da caridade e para alcançar todos os graus de caridade até a divina união consumada. A admissão ao Seminário Regional de Campanha, dia 23 de outubro de 1911. E aí nós reportamos essa mensagem também. O conhecimento e a relação da criatura, o estudo e o aprendizado em qualquer ciência, o seu próprio corpo, coração, mente, personalidade, liberdade e graça, não tem outro fim, senão o divino amor para a divina união. Enquanto que dos santos, dos anjos, dos amigos de Deus, do purgatório, a alma vai mendigando alma vaz, eles podem dar o próprio amor deles, em Deus, pela comunhão dos santos. A alma deseja tudo, deseja entesourar o seu coração. Por sobre diaconato, no dia 28 de julho de 1912. O meu programa geral de serviço espiritual, que nem exercitar na igreja, é ajudar cada pessoa a entrar e perseverar na Igreja Católica. Ajudar cada fiel enquanto indivíduo, enquanto família, a viver segundo Jesus, Maria e José. Ajudar cada eleito a cultivar a união com a Santíssima Trindade. Quarto ato de amor sensível é a oferta, sinal extremo do íntimo trânsito com o qual o amante começa a ir ao encontro do amado para unir-se plenamente a ele.
Entretanto, começa a fazê-la parcialmente com o dom de tudo quanto possui, de tudo quanto faz, e ele dá como que uma parte de si, naquilo que tem de exterior. E uma parte maior de si, naquilo que faz de exterior, até que venha dar todo o próprio ser em todo o seu operar. Vamos adiante. A ordenação diaconal aconteceu em 22 de março de 1913. Igualmente é meu dever especial cultivar em mim e nas demais pessoas um relacionamento sobrenatural e amor com Deus, até o grau supremo de união divina da esposa de Deus, considerando a vida cristã como um banquete nupcial com a humanidade. E somente crescendo na fé, cresceremos nas divinas complacências e predileções. Somente difundindo a fé, levaremos as pessoas e todo mundo ao reino de Deus. Então, é a tarefa fundamental e radical do apostolado, é aquela de expandir a fé, até preencher o mundo de seus atos e de seu espírito. Amém, aleluia. Amém. E a ordenação do uma oração, né? Mas não é o final, não, viu? Ainda tem uma pedacinha. A ordenação presbiteral, dia 20 de setembro de 1913, foi de 2 anos, o Padre Justino foi ordenado presbítero pelas mãos de Dom César na Catedral de Osório. Este mesmo dia, o Padre Justino fez o voto privado da caridade. Eu vou sair daqui para fundar a congregação. Agora é a vez, os outros textos foram, eu fui retirando de alguns pontos de alguns livros. Esse aqui foi o que ele escreveu no dia, nas proximidades da sua ordenação, quando ele esperava, Ele não tinha idade, ele recebia autorização para justamente poder ser ordenado sacerdote. Então, nessa espera da autorização para a sua ordenação, ele escreveu no seu livro, no seu diário, essa frase aqui. Agora eu vejo o sacerdócio, mas deve esperar porque não tinha idade canônica. O Padre Justino então escrevera no livro da alma e esperava a ordenação sacerdotal como uma criança nos braços do Pai, considerando a sua glória, amor e santidade. E ele contava que recebeu a ordenação com as intenções e afetos de Maria Santíssima, de São José, do Batista, de Nicodemos, de Maria Madalena, de João Evangelista e de qualquer outro apóstolo e discípulo. Início da vida comum, diante da Diabélia 14, o Padre Justino acolhe os primeiros jovens para uma experiência comum na casa de seus pais. Entretanto, logo sua experiência foi interrompida pelo bispo. A alma sabe que, por primeiro, secunda de tantos atos de amor, quanto são os átomos criados, de todo o universo, e os seus instantes que lhe sucedem em todo o curso do tempo, aliás, envolve-a e penetra o mesmo ato de amor infinito que ele é às suas 3 pessoas, nas quais e pelas quais a conserva eternamente presente e imensamente, e de cujo ato não cessa, ainda de dar tantos e tantos sinais íntimos, pessoais, doces, corteses, notáveis por ela somente. O Senhor nos chamou, esta é a grande verdade da revelação. O que se refere à glória que devemos tributar a Deus é uma consequência, um efeito, não uma causa da criação. Deus nos criou porque nos amou, portanto, para nos tornarmos termos em uma relação de amor. Para este meu grande trabalho, quero reunir, então, todas as características constitutivas e distintas do servo do Senhor, espalhadas pelas sagradas páginas da Divina Revelação, especialmente aqueles que se encontram no profeta Isaías, no Divino Evangelho, nas cartas paulinas. Origem do ramo feminino, de Eclesiastes 1914,
Padre Justino consagra as escravas de Jesus com Maria, as 12 primeiras aspirantes do ramo feminino. Pedindo para fundar a congregação, em 1915 o Padre Justino solicita à Sagrada Congregação dos Religiosos a permissão para fundar uma comunidade com o nome Servo dos Santos. E aí ele diz: a finalidade da nossa relação com o próximo é a formação de santos sacerdotes, operando da melhor forma com a operação de Deus, participando da maternidade, por assim dizer, espiritual dos santos e sacerdotes. Esta é uma vocação especial, a mais sublime de todas as vocações. Feliz quem a recebe. Nós bem sabemos, volta aí, que a intenção de Justino, justamente quando queria fundar a congregação, é que chamasse de fato Servo dos Santos. Mas tinha muita congregação já montada por esse nome de servos. Então, o Senhor concedeu a graça, depois de oração, de sociedade de união, sociedade de vidas vocações. Vamos lá. Pedido do Papa, no dia 12 de março de 1917, Padre Justino Pedro XV, a permissão para acolher sacerdotes com o nome de Servo dos Santos. Manifestou que a congregação para os religiosos não lhe respondeu uma carta que ele tinha enviado, fazendo a mesma solicitação, e ele dizia que o bispo de Pozzuoli era contra a congregação. Era contra a congregação justamente por causa desse nosso carisma de acolher a todos, né? E justamente também de restituir, de dar ajuda e abrigo àquelas vocações traídas. Então, como a gente acolhia aqueles irmãos que porventura passaram por algum processo, algum problema nas suas dioceses, nós acolhíamos com o coração aberto para restituí-los, porque o desejo do Padre Justino era que nenhuma vocação se perdesse. Então, os bispos começaram a ficar ciumados, com raiva, porque você mandava embora, o outro acolhia, então você ficava chateado. Por isso que o bispo não foi contra esse processo, contra a convocação da Primeira Guerra, no dia 13 de março, o Padre Justino é convocado a participar da Primeira Guerra. Não sei se vocês se recordam, volte aí, meu filho. Quando a gente falava da primeira experiência comum, volte aí mais um pouquinho. Volte aí, o início da vida comum, ele começou a vida comum, depois ele teve que parar por causa da guerra. Depois veio sobre nós a guerra. Mas as frases que nós colocamos são frases não que recordavam tristeza pela situação, pelo momento, Mas a gente tem que recordar que, como dizia Justino aos primeiros que foram ao encontro dele, quando ele teve que dizer que estava parando o processo por ali, ele dizia: nós somos filhos da cruz. Então nós temos que abraçar a cruz. E a gente sabe, mesmo não era o Senhor que queria naquele momento. Então, se não era o Senhor que queria naquele momento, o que é que nós vamos fazer? Chorar? Não. Dá graças ao Senhor. Porque sabia que aconteceria no tempo dele, e foi o que aconteceu no tempo dele. Padre Justino recorre depois da guerra ao bispo de Troia, na sexta-feira santa 19, o Padre Justino, diante da negação do bispo da diocese, recorre a Nofarina para fundar a congregação em sua diocese. Padre Justino se torna Papa em 1920, ele faz o concurso para ser Papa da Paróquia São Jorge, que é o administrador do Monsenhor Rosato, que comunica que ele foi aprovado e no dia 26 de setembro do mesmo ano toma posse oficialmente como Papa. O primeiro grupo a ser acolhido, depois daquela primeira experiência que falhou, que teve que ser parada, foi no dia 18 de outubro de 1920, após assumir a função de pároco na Paróquia São Jorge, na sua cidade. Então ele acolhe 16 jovens. Essa é a primeira turma dos formandos da congregação. Essa data é, portanto, a data em que se comemora a fundação da congregação, pois desde então essa experiência nunca foi interrompida. Só será interrompida quando o Senhor voltar, Até o Senhor voltar, a gente vai passar por aqui remando, indo para lá e para cá. Primeiro religioso padre vocacionista, que parte para a eternidade, foi no dia 18 de novembro de 1921, foi o Padre Antônio, sendo o primeiro padre a levar a bandeira vocacionista para o céu. A aprovação do estatuto, a experimento, aconteceu em 1923, a congregação recebe Dom Petrônio, novo bispo da diocese, a aprovação. A construção do primeiro vocacionário aconteceu no final de 1923,
e foi quando iniciou as obras. Assim, o envio dos primeiros aspirantes ao seminário diocesano foi em 1925, Padre Justino envia 4 aspirantes à congregação para o seminário de Pozzoli. A aprovação das constituições de reconhecimento diocesano, a primeira etapa de reconhecimento, foi em 26 de maio de 1927. A congregação recebe a aprovação de suas constituições e decreto de eleição. A partir desse momento, começa a criação das diversas comunidades por toda a Itália. A impressão do livro das Constituições foi em 1931, o primeiro capítulo geral foi em 1932, a audiência com o Papa foi no dia 21 de junho de 1932, o Padre Justino foi recebido por Pio XI em uma audiência privada, e a primeira e única viagem do Padre Justino fora da Itália foi no dia 12 de setembro de 1932, onde ele vai em trem a Lourdes, na França. Nessa viagem, ele foi escolhido para ser o diretor espiritual do grupo de peregrinos. E o pedido para a aprovação canônica foi no dia 18 de janeiro de 1933. A Justino pede ao Papa a aprovação canônica pontifícia da Sociedade de Vidas Vocações. O pedido de aprovação foi negado, e no dia 3 de 1934, Santa Sé, por meio do bispo, deve dar essa resposta. A proibição da Santa Sé, no dia 1 de dezembro de 1934, a Santa Sé proíbe a acolhida de jovens ao noviciado, a emissão de votos e das ordens sagradas, e esta proibição se estende por 7 anos. Nesse período, os visitadores apostólicos, a partir de 1941, até a próxima morte de Justina, a congregação é assumida, praticamente dirigida por visitadores, enviados pela Santa Sé. Embora esses visitadores tenham ajudado a organização, não tinham espírito de carisma no fundador. Veja como a congregação foi lutando para se manter. Justino tinha consciência que essa obra era obra divina, e por isso insistia nesse seu compromisso, nessa sua missão. Ele tinha consciência do bem que a congregação estava fazendo para a igreja, e por isso ele ia lutando e rezando. E a congregação ia passando pelas mais diversas tribulações. Veja aí, uma delas é essa da suspensão da proibição por 7 anos, ou seja, como foi insistindo. Aí que a gente vai percebendo que a obra é obra de Deus, Ele vai contemplando as tribulações e as dores do caminho, mas vai insistindo, vai prosperando, vai prosseguindo, e a partir do momento que foi liberada a reabertura do noviciado, então já tivemos novícios e a congregação prosseguiu o seu processo. É claro que esse processo de proibição da Santa Sé teve em base a situação da comida dos sacerdotes, mas também uma grande crise financeira que se abateu sobre nós. Então, tudo isso levou a Santa Sé a ficar um pouco preocupada com a congregação, mas bem sabemos, como é obra de Deus, a coisa prossegue. Se lembra o que disseram de Jesus no Sinédrio? Vamos acabar, não vamos como disseram os discípulos de Jesus, vamos acabar com tudo. Não, deixa. Se for obra divina, prossegue. Então, aqui também, nós vamos percebendo que nesse momento complicado, a congregação permaneceu, é sinal que foi de fato o Senhor que pediu, que tocou no coração de Justino para que ele fundasse a Sociedade das Vocações. É a abertura do noviciado e a admissão dos votos. Após 7 anos de suspensão, no dia 13 de outubro de 1191, a Sagrada Congregação dos Religiosos permite a abertura do noviciado e mais etapas de formação e admissão dos votos. No dia 21 de novembro do mesmo ano, é o que é o logo está 91. Vocês estão acordados ou não? Estão bem acordados ou não? Então está melhor do que eu. Estou querendo que vocês agora, porque senão eu fico só falando. Já estou vendo menina ali cochilando, ela está aqui na porta. Já cochilando. Reconhecimento conteúdo feminino, está no dia 24 de maio de
A primeira aprovação pontifícia, né? Foi no dia 3 de janeiro de 1948. Então, o ramo masculino recebe a aprovação. Prossiga. E essa é um pouquinho da linha do tempo, né, das principais datas da congregação. A expansão da congregação, 18 de 4 de 1950, 15 econômica em 54, que levou aquele processo de fechamento e tudo. Morte do Padre Justino em 2 de agosto de 1955, aprovação pontifícia em 16 de janeiro de quando? Título de venerado em 8 de dezembro de 1997, prossiga. Decreto de beatificação 1º de junho de 2010, fecha da beatificação 7 de maio de 2011, decreto de canonização 28 de outubro de 2020, canonização 15 de maio de 2020. Então, nós passamos aí de forma breve a biografia do nosso pai fundador, Agostinho, né? Claro, com algumas frases, saltamos algumas frases e algumas datas que são importantes. Nós vamos, claro, vou entregar esse slide para quem quiser, vai estar no site, mas essas datas também já estão no site. Né? Quem observa, quem dá uma olhadinha no site, quem vai falar no site, sabe disso. Isso aqui é só um plano de fundo para que a gente se recorde, né, quem foi Padre Justino e como foi complicado esse seu processo, né, e como ele insistiu, né, acreditando que a obra que o Senhor pedia, de fato, foi da parte do Senhor, não foi fruto de mera ilusão da parte dele, mas foi da obra do Senhor. É bonito de perceber como ele foi caminhando, abrindo o coração para a caridade e para a humildade. Né? Abrindo o coração para a caridade, para a humildade, a ação do Espírito Santo, deixando como que o Senhor fosse conduzindo a obra. Né? Até quando ele não estava à frente, naquele momento dos visitadores, ele foi, né, na humildade, na singeleza, deixando que a obra fosse conseguida, porque ele bem sabia, né? Ele bem sabia que a obra era a obra de Deus. E ele dissera isso no livro da alma. Né? Não é obra de Deus, não é obra vossa. Se obra vossa, então, seja feita a vossa vontade, né? Que seja com choro, que seja com alegria, mas que seja feita a vossa vontade. Padre Alessandro levantou o dedinho ali, o que é que ele quer falar? Não falar que é bom ressaltar, mesmo na biografia, mas que adquiriram do seu coração, desejou também já a criação das apóstolas, vocacionistas, e deixou, por exemplo, o estatuto das constituições das apóstolas praticamente pronta. Claro, não deu tempo, o homem fez tanta coisa, e depois foi perseguido, muito perseguido, né? Então, isso também com certeza freou bastante a concretização do sonho, né, daquilo que ele desejava, mas é importante ressaltar que ele deixou isso também já pronto, né? Ou seja, praticamente as apóstolas ficou praticamente tudo pronto. E ele não viu a criação, né? Ou seja, as primeiras apóstolas da santificação universal. E aí o seu sucessor, Padre Galácio, foi que deu o primeiro pontapé na questão da criação dos apóstolos. Lembrando também que no seu coração e também nas nossas confissões, Padre Justino também era desejado os oblatos vocacionistas. Ele também não viu, ou seja, isso não aconteceu na prática. Então, graças a Deus, atualmente a gente está conseguindo, claro que modificamos algumas coisas, porque foi pensado no mesmo de Padre Justino, e hoje nós estamos vendo outros tempos, mas estamos aos poucos aqui no Brasil, concretizando também essa explicação divina que foi do nosso Salvador. Então não tem data para sair, né? Porque realmente ele não chegou a ver a criação nem das apóstolas e nem dos oblatos, mas é importante dizer que nesse período todo ele sonhou, desejou tudo isso. Muito bem, Padre Alessandro, eu ia dizer agora, mas ele já falou.
Vocês comem esse negócio aí. Depois aí, meus irmãos, conversando isso, como eu disse, nós já vemos essas datas. Foi muito boa a colocação também do Alessandro, temporada das apóstolas. Então, a nossa missão agora, enquanto membros da família, é prosseguirmos com fé, fazendo com que a família cresça cada vez mais. Nós temos debate, nós temos aqui também as irmãs voluntárias de Cristo Rei, membro da família também, já é fruto do irmão nosso, o Mário Corrito, que foi conhecido por muitos de vocês. Então, a família é uma família que, graças a Deus, cresce, e aí a gente vai vendo, claro, aquilo que eu dizia há poucos instantes, esta obra é uma obra de Deus, uma obra que frutifica. O resultado nós estamos vendo aqui, e a nossa missão é levar adiante esse projeto como verdadeiros vocacionistas, como animadores e animadoras, de assumindo, de propagando, como eu dizia ontem, de se apaixonando e apaixonando os outros, de tal modo que o mundo possa se tornar, como era desejo do nosso Pai Fundador, um grande santuário de Deus, de obras santas e pessoas santas. Ok? Ok. Jesus, Maria e José.